Fala conosco, Senhor, através desse estudo que está baseado na Tua Palavra. Nos ensina, ó Senhor, a maneira correta de evangelizar, Senhor, e nos dando, ó Pai, as ferramentas, Senhor, para que possamos pôr em prática essa Tua ordem, esse Teu mandamento de ir, pregar o Evangelho, fazer discípulos e batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai. Nós precisamos, Senhor. Vivemos num mundo caótico, um mundo tenebroso. O amor tem se esfriado, a fé tem diminuído. Ajuda-nos, Senhor, a continuar firme no Teu caminho, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por este café que nós tivemos, Senhor. O Senhor sempre tem nos abençoado e tem nos suprido todas as necessidades. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Ok, podemos? O meu é o verde. Som. Muito. Aí, melhorou. Eu vou abrir aqui cadê o apresentador? Aqui, ó. Graças a Deus nós avançamos nesse estudo do 9 marcas. Já trabalhamos no domingo passado a conversão e aprendemos bastante coisas referente a essa questão da conversão. Ontem eu estava conversando com os irmãos José, Maria e Alessandra sobre justamente esse ponto, né, da conversão, e foi bom que tinha bastante base, né, para passar para ele e para ela, e foi interessante ver a reação, né, da irmã Alessandra em relação à questão da conversão. Ela ficou bastante impressionada, porque ela acreditava piamente que a gente tem que dar o primeiro passo. E eu mostrei para ela, pela Bíblia, que quem dá o primeiro passo é sempre Deus. O versículo base: aquele que começou a boa obra em minha vida há de completá-la. Ou seja, Deus inicia o processo da conversão na nossa vida e Ele sustém até o final. É pela força dele que isso acontece, né? E aí foi mais texto, fui aplicando ali, foi muito bom. Agora os homens, de uma certa forma, estamos empatados com as mulheres aí, né? Que a reunião também esticou, né? Foi boa também, né? A comunhão foi boa, né? Então nós empatamos aí, tá 1 a 1. É muito bom, graças a Deus, que o Senhor nos proporcione mais momentos assim, né? De uma comunhão muito boa. O tema hoje, então, evangelização. Ele vai começar aí com uma evangelização que está com um X aí, né? Porque justamente é um método utilizado, não é coisa recente isso já é bastante antigo e infelizmente é o modo de evangelização predominante nas chamadas igrejas evangélicas por aí. Obrigado, meu irmão. Então, ele começa, né? Deixa eu pegar aqui minha apresentação. Expondo, então, esse método que diz assim: não penso que qualquer coisa tenha sido feita em nome de Cristo ou sob a bandeira do cristianismo que tenha sido mais destrutiva à personalidade humana e, por isso, contraproducente à obra de evangelização do que tentar fazer com que as pessoas se tornem conscientes do seu estado de perdição e pecaminosidade. Essa é a declaração de Robert Schuller. Ele está então dizendo que pregar o Evangelho, começando pela
pela queda do homem no pecado é contraproducente, ou seja, isso atrapalha o crescimento nas igrejas, é o que ele está dizendo. Né? E qual que é o método dele então? Qual é o método que ele acha que é eficiente? É o que está abaixo. Coloque as mãos ou o braço firmemente sobre os ombros da pessoa e quase com um tom de ordem, diga-lhe: curve a sua cabeça comigo. Observe, não olhe para ela, para essa pessoa, quando você disser isso. Curve a sua cabeça primeiro e do canto do olho você verá em hesitação a princípio. Então, quando sua resistência diminuir, sua cabeça se curvará, sua mão sobre os ombros da pessoa sentirá o relaxamento e você saberá quando o coração dela se rendeu. Curvar a sua cabeça primeiro causa uma pressão psicológica terrível. É o C.S. Lovett. Então, são técnicas. Não é o evangelho em ação. São técnicas. E eu estava conversando isso com os irmãos José e Alessandra ontem. Olha, a conversão que acontece debaixo de uma técnica, ou seja, o pastor vem, ou ele faz uma pregação com promessas de prosperidade ou de resolução de problemas. Você está com problema financeiro, você está com problema no casamento, você está com problemas psicológicos, você está, enfim, com N problemas, saúde, desemprego e tal. Então, vem, né, tome essa decisão que esses problemas serão resolvidos. Então, faz esse tipo de campanha pré-conversão, ou então ele diz assim, uma mensagem de apelo no sentido contrário, no sentido de ameaças, né? Porque veio um jovem na igreja tal domingo e ali foi feito um apelo para que ele se rendesse, se convertesse, mas ele disse que não era o momento, que mais tarde ele faria isso. E quando ele estava no caminho da casa dele, então ele sofreu um assalto, reagiu, tomou um tiro e morreu. Olha, esse jovem perdeu a oportunidade, ele poderia ter aceitado, então hoje ele estaria no céu, mas agora está no inferno. Então faz esse tipo de pressão. Depois toca uma musiquinha suave, uma musiquinha bem que arrebata, né, os corações, e com uma equipe de louvor excelente, maravilhosa, e geralmente senta do lado dessa pessoa, ou é um parente que quer muito que essa pessoa se converta, ou um membro da igreja que está ali já estrategicamente posicionado ao lado dessa pessoa, e fica ali dando um cutucão, fazendo uma pressão ali. Ou a pessoa vai pelo emocional ou pelo inconveniente de ter alguém do lado dele ali, vai lá, aceita, levanta a mão e tal. São coisas que acontecem muito. Esse tipo de conversão, quase sempre, são conversões forjadas. São conversões onde a pessoa não está indo a Cristo porque entendeu a pregação, porque entendeu o Evangelho. Ela está sofrendo um assédio de todos os tipos e ela acaba cedendo a isso por motivos errados, né? Por motivos que não são o convite do Evangelho. Então, esses aqui são uns exemplos de evangelização reprovados numa igreja saudável. Esse de Robert Schuller, do C.S. Lovett, nós devemos descartar esse tipo de situação. Bom, aí vamos tratar então da questão do evangelho, da evangelização sadia. E ela nos gera 4 perguntas. Quem deve evangelizar? Como devemos evangelizar? O que é evangelização e por que devemos evangelizar? Então, a primeira pergunta: quem deve evangelizar? Então, versículo aqui, Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20,
Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, a pergunta que vem a seguir é, essa mensagem, essa ordem de Mateus 28, é para todos? É só para os apóstolos? É só para os missionários? Ou isso é só para pastores? Não é? Vem essa pergunta aí. Então, adiantando, nós já sabemos, né, que não. O ide e pregai é para todas as pessoas, todos os crentes. Nós recebemos uma mensagem, isso não é para ficar guardado conosco, nós devemos transmitir essa mensagem de acordo na proporção da fé que Deus nos dá, né? Esse próximo slide, então, ele fala assim que após o martírio de Estevão, tem essa situação aqui, né? Atos 8, de 1 a 4, no final ele diz assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Há uma perseguição na igreja, os irmãos precisam fugir daquela situação ali, e essa dispersão, né, faz com que as pessoas preguem o Evangelho, cumpram, na verdade, a ordem do Senhor Jesus. E é interessante esse ponto, porque às vezes a gente acha que uma situação difícil, né, uma tribulação, é algo ruim. Mas ali a igreja, ela estava gostando, né, de ficar reunida ali, né, no grupinho, crescendo, e aquela coisa estava sendo boa, os irmãos tinham comunhão, dividiam o que tinham, vendiam o terreno, contribuíam ali e tal, e aquela igreja estava crescendo ali, mas como que se uma bomba caísse ali no meio, né? E aí aquilo fez espalhar, aquele montinho espalhou, e aí as pessoas passam a pregar o Evangelho fora daquele montinho. Esse é um dos problemas que acontece nas igrejas hoje. Parece que eles querem, algumas igrejas querem fazer esse montinho de novo. Aí tem igreja com 1.000 membros, 5.000 membros, 10.000 membros, e tem que fazer culto em escala, né, para poder dar conta e atender todo mundo. Por que não divide isso, né? Por que não faz ali outras igrejas filhas, né? Por que não facilita? Tem irmão que mora longe, olha, vamos montar aqui, né, uma congregação dessa igreja aqui, e aí se ela tiver estrutura a gente forma uma igreja. Mas parece que existe essa ideia de querer fazer aquele bolo crescer. Mas o que acontece em Atos é uma coisa interessante. Para que a palavra fosse espalhada, a igreja é perseguida, então ela é espalhada para que o Evangelho seja também espalhado. Interessante essa situação. Então ele continua, Atos 11, 20 a 21, diz assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, mais um trecho aqui falando que quando saímos para anunciar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, assim como os discípulos, assim como aqueles que o Senhor enviou, a mão do Senhor estava com eles. Então, uma coisa que nós temos que entender no evangelismo é isso. Não é o nosso potencial, não é a nossa sabedoria, não é. Nós temos sim que nos preparar, temos é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos nos preparando, estamos conhecendo melhor aquilo que nós cremos, para que a gente possa, então, com mais propriedade,
transmitir isso às pessoas. Mas o sucesso dessa missão está nessa frase tarjada em vermelho aqui, né, marcada com vermelho. Se a mão do Senhor estiver conosco, sucesso. Porque o Evangelho tem duas formas de resultado. Ou ele salva, ou ele condena. A pessoa que rejeita o Evangelho, a palavra fala, aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Mas ele ouviu o Evangelho e rejeitou. Então, de uma forma ou de outra, o Evangelho traz resultados. E nós temos que estar dispostos aí a enfrentar as consequências de pregar um verdadeiro Evangelho. A outra pergunta é, aliás, ainda estamos na pergunta, quem deve evangelizar? Então, há uma frase de Calvino. Ele acreditava que nós devemos fazer o uso total das oportunidades que Deus dá para evangelizar, dizendo assim, quando uma oportunidade para edificação se apresenta, devemos perceber que uma porta foi aberta para nós pela mão de Deus, a fim de que possamos introduzir Cristo naquele lugar, e não devemos nos recusar a aceitar o generoso convite que Deus nos faz. A porta está fechada quando não há expectativa de sucesso. Então, temos que tomar um caminho diferente ao invés de desgastarmos-nos em vãos esforços para alcançá-los. Creio que os irmãos já devem ter passado por situações de estarem ali sentindo no coração da parte de Deus, de estar levando o Evangelho, estar pregando para uma pessoa que nós amamos, que nós queremos que ela seja tocada, que ela faça parte da família do Senhor Jesus. E aquela situação está se arrastando, está se prolongando, e a pessoa então não chega às vias de fato, não toma uma decisão, e você fica aí se desgastando, não é? Então a gente tem que entender quando é alimentar ovelhas e quando é jogar pérolas aos porcos. Precisamos saber diferenciar isso, né? A gente prega ali para a pessoa, existe uma referência lá em Tito, né, que fala assim que você deve falar 2 ou 3 vezes no máximo, numa discussão com uma pessoa. Se ela não te dá ouvidos, essa pessoa já está condenada, não é? Então, não estou dizendo que isso é uma regra. Você vai lá, fala do Evangelho 3 vezes para aquela pessoa e depois você não falar mais com ela. Mas você tem que saber o ponto de você tirar o pé do acelerador. Falar assim, olha, eu falei do Evangelho para aquela pessoa. Não é a minha insistência que vai fazer com que aquela pessoa se converta. O que vai fazer com que aquela pessoa seja tocada pelo Evangelho, entenda o Evangelho, se arrependa e passe a seguir a Cristo, é obra do Espírito Santo. É Deus quem abre o entendimento. Então, se for a vontade de Deus, a pessoa vai me procurar de novo, né? Vai talvez até sentir falta das conversas. Eu falo assim, e aí você sumiu? Falar, rapaz, a gente precisa ser firme, né? Tomar uma decisão ao lado de Deus. E aí o Senhor vai fazer a obra. Isso vai ser bom, que tira de nós aquele orgulho, né? Aquela ideia de que eu levei tantas pessoas para Jesus, né? Ali 10% daquele aprisco ali, né? Bate no peito, né? Fui eu que coloquei ali, então, besteira. Nossa missão é só levar a palavra. Não há do que nos gloriarmos. A glória é do Senhor sempre. Então, mais um texto aqui, né? 1 Pedro 3,15, sobre quem deve evangelizar, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A importância de mantermos ali a pureza do Evangelho, santificai a Cristo, a importância de nós não misturarmos ao Evangelho de Cristo uma doutrina humana, uma doutrina mundana. Então, antes,
de tudo, santificai a Cristo. Como é que nós vamos santificar? Cristo é santo, como é que nós vamos santificar a Cristo? Ou seja, mantenha a pureza do Evangelho, da palavra. Que nós temos que entender que Ele é Senhor. Em nosso coração isso tem que estar claro. Nós não somos senhores, o Senhor é Cristo. E com isso em mente, tendo essa visão, né, o Evangelho precisa ser pregado puro. Nós trabalhamos para Cristo, Ele é nosso Senhor. Então nós devemos estar sempre preparados. As pessoas vão vir nos perguntar com assuntos diversos e por vezes com temas complicados de responder. Vão perguntar sobre o problema do mal, sobre a questão da morte de crianças e o destino delas. Vão nos perguntar sobre a Trindade, vão nos perguntar sobre conversão, sobre o Evangelho. Nós temos que estar prontos para responder, porque a nossa esperança não está nesse mundo. Isso incomoda as pessoas do mundo. Como é que você não está preocupado em ser uma pessoa de sucesso nesse mundo? Como assim, se vier, amém, louvado seja Deus, e se não vier também, amém, louvado seja Deus? Como? Não pode ser assim. Você tem que querer, você tem que ir para frente, correr, ir para cima. Se precisar deixar a igreja de lado, deixa, mas você precisa ter sucesso na vida. Você fala, não. Primeiro o reino de Deus. Então você precisa estar preparado para responder para as pessoas por que a esperança que está em você, ela é celestial e não terrena. Para isso precisamos estar sempre preparados. Então a conclusão dessa pergunta, a resposta para essa pergunta é, portanto, é responsabilidade de todos o processo de evangelização, de anunciar as boas novas. Todos devem fazer isso. Os textos citados trazem aqui, então, sempre ordens expressas, recomendações para que todos que entenderam o Evangelho, que preguem o Evangelho. Oportunidades aparecerão, obstáculos como timidez, despreparo, receio. Esses obstáculos precisam ser vencidos. Nós temos que nos esforçar. Não é besteira ficar de braços cruzados esperando que um dia Deus vai tirar isso. Deus vai tirar esses obstáculos do seu coração. Deus já nos preparou, já nos libertou, já plantou a semente no nosso coração, já fez essa semente crescer. Agora, produzir frutos, trabalhar para o Senhor, é o negar-se a si mesmo e seguir a Cristo. É algo que nós temos que fazer. Sempre conscientes de que quem nos capacita, a mão do Senhor é quem está conosco. Nós apenas somos servos, e servos inúteis. Sem Ele, não podemos fazer nada. Próximo slide aqui não está passando. Aí, agora passou. Então, vem a próxima pergunta, que é como devemos evangelizar. Existe aqui, então, um modo arminiano, né? Existe a evangelização arminiana e seus métodos, a opinião de Martin Lloyd Jones, sobre isso, né? Charles Finney, Israel Littleton, 6 orientações de como evangelizar. Vamos a elas. Então, a evangelização arminiana, como é, né? O evangelismo moderno é, sem dúvida, predominantemente arminiano. A maioria das igrejas tem a metodologia arminiana de evangelismo. O modelo evangelístico popularizado por Finney e Moody, na segunda metade do século passado, estereotipou, de modo geral, todo o empreendimento evangelístico subsequente. Spurgeon, contemporâneo de Moody, e um dos maiores evangelistas do mundo, pressentiu o perigo da tendência de se criar um novo tradicionalismo baseado nessas práticas e advertiu seus alunos dizendo: nós somos facilmente levados a sermos induzidos a práticas atraentes e a ficarmos presos a regras e métodos.
porque, meus queridos, quando temos um culto especial, um irmão tem de dirigi-lo conforme o método de Moody, e outro só quer cantar os hinos de Sanken. Por que isso, não é? Quem somos nós para que sigamos uns aos outros? Não venham me falar de inovações e coisas desse gênero, fora com essas tolices. Então há uma dura crítica aqui ao método arminiano, porque na metodologia de evangelismo arminiano, poderia talvez trazer uma palavra melhor, que seria uma metodologia sinergista, aonde cresce, né? Onde quem trabalha com esse método acredita que Deus fez a parte dele. Estava havendo um debate de um reformado, era vocês postaram no grupo lá recentemente, lá do Clinton, com o Marcelo, né? Então, há um entendimento, eles creem piamente que Deus preparou o remédio, que o remédio para a doença do homem, que é o pecado, é o sangue de Cristo. Então, quem crê em Cristo, quem acredita em Cristo, tem a sua cura, recebe a cura, o perdão dos seus pecados, a reconciliação com Deus. Mas Deus pegou esse remédio e colocou em cima da mesa. Cabe a cada um ir lá, pegar o remédio e beber. Se você não fizer isso, você não é salvo. Essa é a metodologia arminiana. Uma das coisas que eu prestei atenção lá na defesa do Clinton é que, assim, quer dizer então que se Deus quiser uma pessoa, se eu olhar para aquela pessoa pecadora, suja, miserável, e falar, eu quero você, aquela pessoa pode olhar para Deus e falar assim, mas eu não quero você. Isso é possível? Ele pergunta lá, né? Deu umas patinadas lá, né? Deu uma sabonetada lá, no meu ver, mas depois ele falou que sim. Ele falou que a pessoa podia falar não para Deus. Acabou com a soberania de Deus. Deus já não é mais soberano. Porque um soberano, imagina um rei, né? Hoje em dia nós temos um sistema presidencial. E o sistema monárquico que existe, onde existem reis, é mais figurado do que eficiente, porque quem dirige são os ministros, né? Mas existe ainda no Oriente lá os sheiks, né? Que ali se o homem falar assim, pode matar sujeito aí, é morte. Não tem direitos humanos lá que vai lá e fala assim, você não pode fazer isso. Lá a palavra do homem é lei. Era assim nos tempos monárquicos, onde o rei decidia as coisas. Era a soberania do rei, né? Então, se o rei falasse, eu quero me desposar com aquela mulher ali, ela não ia lá fazer piquete na frente do palácio, levantar a bandeira, levar um monte de mulher lá, falar, não é assim, nós é que podemos escolher e tal. Naquele tempo não tinha isso, né? Tinha que ir e acabou. Era a decisão soberana do rei. Agora, essas pessoas que creem, né, no sinergismo, dizem não. Deus deu autoridade para o homem, para ele escolher. Só que eu simplesmente não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo isso nos exemplos do chamado de Deus na Bíblia. Nós estamos estudando Isaías. Como é que se deu o chamado de Isaías? Como é que se deu o chamado do apóstolo Paulo, né? Dos discípulos? Como é que isso aconteceu? A gente não vê base para não quero. A gente vê Moisés, por exemplo, quando Deus chama Moisés insiste ali, em exercer o direito dele de não querer ir. Não vou, mas chama outro. Eu não, chama outro. Deus fala, não tem outro, não vou chamar outro. Moisés foi escolhido para essa missão, era ele. Deus dá uma forcinha ainda, vou te chamar o seu irmão, então você vai falar com o seu irmão vai falar com o povo, mas não tem como dizer não. Jonas tentou também,
né? Não vou não. Ok, Jonas. Vamos ver se você vai, se você não vai. Né? Então, há vários exemplos na Bíblia de pessoas que Deus chama e elas tentam resistir a esse chamado. Né? Então, quando a pessoa se rebela contra esse chamado, então Deus simplesmente dá um aperto de leve e essa pessoa acaba entendendo quem é que manda, quem é que é soberano nessa relação. Estava conversando também com os irmãos a respeito de um paradoxo em relação à tentação de Cristo no deserto, que nós estamos falando, quando falamos de Satanás, é um ser que já existe, eu não sei há quanto tempo antes da criação, mas eu posso afirmar que desde que Deus estabeleceu a terra, ali criou o homem e a mulher, já existe Satanás, e ele vem acompanhando todo o processo, todo o trabalhar de Deus com o homem. Todas as profecias que Deus faz se cumprem, todas, nenhuma falha. E ele está acompanhando, a Bíblia fala que quando ele estava, se apresenta diante de Deus para falar sobre Jó, Deus fala assim, de onde você veio? E ele fala de rodear a terra. Ele tem esse poder para rodear e acompanhar todo o trabalho de Deus. Né? Quando ele vai tentar Jesus, ali nas 3 últimas tentações que nos são reveladas, ele cita trechos da Bíblia, então ele conhece a Bíblia, ele conhece profecias. Como é que esse ser, com todo esse conhecimento, sabendo já que é fadado à derrota, a Apocalipse vai falar que quando ele, nos últimos dias, ele vem para a terra sabendo já que lhe resta pouco tempo, é uma derrota já decretada. Como que ele vai no deserto tentar ali o Filho de Deus, sabendo que todas as profecias de Deus vai se cumprir? Então eu falei assim, para mim, na minha cabeça só tem uma resposta, é a obediência a um ser soberano. Não tem outra escolha, não tem outra resposta. O Espírito Santo levou o Senhor Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, essa resistência à soberania de Deus é uma coisa, é uma teimosia, é uma rebeldia. Deus é soberano e ponto. Estamos trabalhando com Isaías, um homem nobre, o homem que era conselheiro do rei, o principal conselheiro do rei. E Deus fala para ele, bom, meu povo precisa entender que eles estão envergonhando o meu nome, então você vai pregar 3 anos nu. É um Deus soberano. Você não vê Isaías falando, não, Senhor, que isso, poxa, vai pegar mal, né? As pessoas vão ficar escandalizadas e tal. Não. É isso, Senhor. Já estou vestido de pano de saco, de roupa de humilhação, mas, se essa é a sua vontade, seja feita a sua vontade. Então, a gente vê um Deus que não tem essa coisa de respeitar o direito do homem, ou a liberdade do homem, isso é coisa inventada, mas há pessoas que creem assim, né? Na metodologia arminiana, a metodologia evangelística, está, claro, bem de acordo com os seus pontos de vista doutrinários. Grandes campanhas evangelísticas são organizadas e realizadas. Muita publicidade é feita para atrair o maior número possível de ouvintes. Uma breve, superficial e agradável mensagem é apresentada em um culto repleto de atrações tais como os testemunhos, corais, conjuntos, etc. Nesses cultos, os sentimentos são direta e fortemente estimulados, culminando com longos e veementes convites, ou melhor, apelos, que é o termo mais usado, para que os ouvintes decidam-se publicamente a favor de Cristo, levantando a mão ou dirigindo-se até a frente. Vindo à frente, vieram a Cristo, e lhe és assegurado a eles que agora eles são convertidos. Eu lembro de um vídeo de Paul Washer, uma pregação dele, ele criticando duramente os cristãos
dos Estados Unidos, uma congregação, se eu não me engano, batista, uma igreja batista, onde estavam se fazendo ali o funeral de um traficante. Estava sendo velado dentro de uma igreja evangélica. E quando se perguntou por que estava velando ali um traficante dentro da igreja, morreu ali praticando o seu delito, então responderam: não, esse homem, quando ele era jovem, ele veio à igreja e foi feito um apelo, e ele levantou a mão e aceitou Jesus. E salvação não se perde. Então, apesar dele estar nessa situação, praticando o tráfico de drogas, ele ainda era um cristão. Essa é a visão arminiana. Se a pessoa confessou com a boca dela, porque há texto bíblico para isso. Se eu tirar do contexto, vai encaixar certinho. Se a pessoa com a sua boca confessa que Jesus é o Senhor, está salva. Fecho ali, não leio mais nada da Bíblia. A pessoa confessou, está salva. Só que nós vemos claramente, né, os apóstolos falam assim que daquelas pessoas que saíram da igreja, ele fala assim: eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Jesus, quando lá em João 8, ele prega o evangelho, alguns dos judeus creem nele, muitos creem nele, mas ele fala: se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem as minhas palavras e praticar, então verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Não é só porque vocês creram, precisa seguir. E no final Jesus revela, na verdade, o que eles eram: vocês são filhos do diabo e vocês querem fazer a vontade do pai de vocês, que é o diabo. Vocês não conseguem entender as minhas palavras porque vocês não são das minhas ovelhas. Então, se popularizou, porque é óbvio, é mais fácil crer num evangelho assim, onde a minha vontade é respeitada, onde eu preciso tomar um único ato na minha vida, depois eu posso seguir a minha vida como eu bem quiser. Esse evangelho é mais fácil de aceitar. Então, obviamente que as igrejas que adotaram esse método são igrejas cheias de pessoas, cheias de gente, igrejas com bastante membresias, e é fácil de seguir uma igreja assim. Você pode fazer o que você quiser da sua vida e você já está salvo. É claro que há uma outra vertente, né, dentro da teologia arminiana, mas já não seria mais considerada arminiana, já seria considerada pelagiana, que é algo ainda mais decadente dessa visão. Vamos finalizar essa parte aqui do método arminiano e a gente dá uma pausa para a água. Na opinião do Martin Lloyd-Jones, ele diz assim que nunca simpatizou com organizações de campanhas, que em 1820 uma mudança muito sutil e infeliz aconteceu, especialmente nos Estados Unidos, da ênfase de Israel sobre o reavivamento, para que a de Charles Finney sobre o evangelismo. Acho que houve aqui bom, ele segue aqui: há duas posições. Quando as coisas não iam bem, o antigo procedimento eram os ministros e diáconos elegerem um dia para jejuar e orar e pleitear com Deus, a fim de que os visitasse com poder. Essa de Azael, né? A outra alternativa, a de hoje, é uma campanha evangelística. Os ministros perguntam: quem devemos contratar como evangelista? Então eles se organizam e pedem que Deus lhes dê sua bênção sobre isso. E Lloyd-Jones fala: eu pertenço à velha escola. Ou seja, vamos confiar que se a mão de Deus estiver conosco, nós teremos sucesso no evangelismo. O negócio de ficar contratando cantor famoso, pregador famoso,
métodos famosos, teatros, danças, atrativos, para que as pessoas venham por esse atrativo, e aí quando vierem, aí então é pregada uma palavra e daí elas aceitam. O próprio rapaz, acabei de falar, fugiu o nome, mas ele fala assim que o problema de você trazer atrativos para a igreja, chamado de alimento para bode, o problema de você alimentar os bodes na igreja é que você vai ter que sempre trazer esse alimento. Se ele veio por causa desse alimento, música boa, teatro, dança, famosos eventos, você vai ter que estar sempre mantendo isso na igreja, porque é o que alimenta eles, é o alimento do bode. E o problema é que as igrejas vão dando mais ênfase a esse tipo de comida, a esse tipo de alimento, e as ovelhas que querem comer ali o bom e velho alimento de ovelha, a grama verdinha, morre de fome dentro das igrejas, porque é dado pouca ênfase para isso, e elas não têm um alimento saudável, porque a igreja não é saudável. Então, é melhor nós ficarmos com a velha escola, como diz aqui nosso irmão Lloyd Jones, né? Então temos aqui de Charles Finney. Ele cria que o homem era voluntariamente e não constitucionalmente pecador. A eleição para a salvação era o resultado de uma divina presciência, de uma resposta do homem ao Evangelho. O sacrifício feito por Jesus pagou não pelos pecados de alguns, como uma pena substitutiva, mas permitiu a Deus perdoar aos pecadores sem violar sua própria lei, nem sua própria natureza. Às vezes o texto é meio complexo, mas é aquela que eu acabei de falar aqui, né? Deus prepara o antídoto, a solução ou o remédio, e ele respeita ali a decisão do homem. Basicamente seria isso. Michael Horton resumiu exatamente as crenças de Finney. Deus não é soberano, essa é a visão de Finney, tá? Deus não é soberano, o homem não é pecador por natureza, o sacrifício não é um pagamento verdadeiro pelo pecado, a justificação por imputação é um insulto à razão e à moral, e o novo nascimento é simplesmente o efeito de técnicas bem-sucedidas, e o avivamento é o resultado natural de campanhas estratégicas. Então, alguém talvez que é desse segmento poderia ouvir esse resumo aqui e falar, não, ele está exagerando, não é assim que funciona, na verdade. No fundo, nós cremos que é Deus que faz a obra, mas na prática, eles creem que se eles não fizerem essas coisas, se eles não fizerem alguma coisa em prol do reino de Deus, o reino de Deus vai morrer. Se todo mundo parar de fazer alguma coisa em prol do reino de Deus, na visão dessas pessoas, o reino de Deus morre, acaba. Enquanto que Jesus fala assim, se essas bocas se calarem, as pedras clamarão. Enquanto Deus leva o profeta lá a um vale de ossos secos, e fala que a palavra, diga aos ossos que vivem, sobre o poder de Deus, começa a nascer, ele dá detalhes da ressurreição daqueles mortos. Deus é poderoso para fazer uma caveira, um esqueleto se regenerar para servir Ele. Ele depende do homem para alguma coisa? Deus depende do homem para nada, absolutamente nada. O Senhor Jesus deixa bem claro isso, fala, quando vocês fizerem tudo o que foi ordenado para vocês fazerem, diga, eu sou um servo inútil, eu fiz somente aquilo que era o meu dever fazer. Se Jesus não me dá essas ordenanças, eu não sei o que fazer. Eu não sei, eu preciso da orientação dele para ser útil na obra de Deus. Então, é aquilo que eu falei de início, né? As pessoas não querem se sujeitar à soberania de Deus. Quando nós tratamos de questões difíceis de resolver, eu lembro bem de uma coisa bem simples. Se eu tiver a oportunidade
estando na glória, no reino com Deus, e ele me disser, pegar uma questão das crianças ali, que é bem difícil essa questão sobre os bebês que morrem, né? Se eu chegar lá no céu, e o céu estiver cheio de bebês que morreram, sejam em aborto, seja por alguma doença, seja pelo que for, eu vou falar, louvado seja Deus, Ele é soberano, a decisão é dele, o céu é dele, a salvação é dele, Ele salva quem Ele quer. Talvez eu tenha entendido errado alguns pontos da Bíblia, como os judeus entenderam errado sobre a vinda de Cristo, mas se eu chegar lá no céu, e tiver essa oportunidade, e souber que muitos bebês estão no inferno condenado, eu vou dizer, louvado seja Deus, Ele é soberano, tanto o céu como o inferno foi Ele quem fez, e quem Ele vai levar para um lugar e vai levar para outro, não cabe a mim decidir, cabe a Ele. Mas o que eu sei pela Escritura hoje é que para se crer, para ser salvo, é necessário ouvir o Evangelho, crer, se arrepender e ser um seguidor de Jesus. São passos fundamentais. Então, aí as pessoas vão questionar, mas como que um bebê vai fazer isso? Eu não sei, mas eu não posso inverter um decreto bíblico por uma coisa que me machuca o meu coração, que é ver um inocente, na visão humana, ser condenado. Ainda que todos que são, a Bíblia diz que todos estão condenados, todos. Se o mundo acabasse antes do sacrifício de Cristo, ninguém seria salvo, porque todos estão condenados, todos. Sem Cristo, sem a morte de Cristo, se o mundo acabasse ali, todos para o inferno. Não importa se era mozinho, se era bebê, se era acéfalo, se era, seja o que for, porque somente pelo sacrifício de Cristo é que nós podemos ser salvos, e é necessário crer, é necessário se arrepender, e é necessário seguir. Eu não vou abrir mão disso em prol de uma ferida no meu coração. Eu desejo que todos aqueles que não praticaram maldade sejam livres, sejam salvos do inferno, mas eu jamais vou questionar Deus, por que você fez isso? Isso é insubmissão. No tempo do rei soberano, ninguém questionava ali. A gente vê uma cena de Saul e o general do exército dele, como chamava? Me ajuda na minha memória aí. O amigo de Saul, que era general do exército dele, comandante, Joabe, né? Joabe. Quando Davi manda fazer o censo, contar o povo, Joabe, ele, acho que quando manda fazer o censo, na minha memória aqui, eu acho que é Joabe. É o comandante do exército lá, né? Que ele vai fazer o censo. Não, de Davi. De Davi. Joabe, né? Então, e quem manda fazer o censo é Davi, né? Contar o povo lá. Joabe sabe que isso está errado, né? Então ele reluta muito, mas ele vai lá enfrentar o rei e falar: meu senhor, você sabe que isso está errado, né? Por que fazer isso? Por que provocar a ira de Deus? Mas ele fala assim: o rei aqui sou eu, vai fazer o que eu estou mandando. E Joabe vai lá fazer. O castigo veio, mas a decisão do rei era lei. Não faz não para ver, né? Então a gente tem que entender o que é soberania. A gente não pode ficar questionando quem é soberano, ainda que Jobe estava certo ali na sua firmeza ali. E muitos profetas de Deus, quando tiveram que confrontar reis, perderam suas vidas, ou foram punidos e castigados, mas eles preferiram não resistir à soberania de Deus, resistindo à soberania de reis, pagando com a vida. Então a gente precisa entender bem essa questão de que, quem sou eu para questionar a Deus? Eu estava vendo aquele debate lá
do Marcelo lá com o Clinton, e achei uma coisa assim, eu sempre tenho em mente quando alguém pergunta, por que pregar o Evangelho se Deus já predestinou as pessoas? Eu sempre lembro daquela passagem de Moisés. Porque quando é para ter o chamado para ir falar com o rei, antes de Deus declarar ali o seu propósito, Moisés reluta com Deus. Não quero ir, manda outro, eu não. Deus dá sinais para ele, mostra poderes para Moisés, e ele continua relutando, até que Deus se ira com Moisés. Mas quando Moisés finalmente entendeu que ele tinha que ir, não tinha jeito, era ele mesmo, Deus fala, vai lá, fala para Faraó, deixa meu povo ir, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para não deixar o povo ir. Uma coisa que me chama a atenção é que Moisés não questiona mais Deus, porque seria uma pessoa que não queria ir, seria automático falar, pera, deixa eu ver se eu entendi uma coisa aqui, Deus, você quer que eu vou lá enfrentar um soberano, um rei soberano que ele é mau, cruel, ele odeia judeu ou israelita, ele mandou o povo dobrar a produção de tijolos, de blocos lá, e cortou o fornecimento do capim lá, para fazer os tijolos. Você quer que eu vou lá falar para ele deixar a mão de obra dele ir embora? Isso já é super difícil, eu já não queria fazer isso, mas você ainda está falando que vai endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Não faz sentido eu ir lá. Mas você não vê Moisés questionando Deus, porque Moisés entendeu quem era servo e quem era senhor nessa relação. Você está vivo hoje, Moisés, porque eu poupei sua vida. Era para você estar morto como as outras milhares de crianças que morreram, era para você estar morto com eles, ou morto afogado no rio, das duas uma, mas eu salvei a sua vida. Então Moisés entende que ele foi chamado, predestinado para essa missão. Quando Deus nos chama para pregar o Evangelho, nós não temos que perguntar, Senhor, se você já decidiu quem que vai ser salvo, quem que não vai ser salvo, não faz sentido falar para mim, me dá uma lista de quem vai ser salvo. Aí eu já economizo tempo, né? A gente otimiza o nosso tempo, eu já vou lá direto nessas pessoas que você já vai salvar. Poxa, né? É muito mais prático, muito mais eficiente. Vou ficar pregando para pessoas que são condenadas. Quando Jesus pregou lá no monte, que teve aquela evasão em massa, o povo tudo foi embora, porque se escandalizou com a pregação de Jesus, Jesus sabia exatamente quem seria tocado e quem não seria tocado por aquele sermão tão longo e demorado que ele pregou. Por que ele pregou? Ao contrário de nós, ele sabe exatamente quem vai crer e quem não vai. Nós não sabemos, mas ele sabia, e ele pregou. Se nós somos imitadores de Cristo, a gente tem que agir da mesma forma. Não importa quem vai crer e quem não vai crer, o Pai Celestial mandou fazer. Eu tenho que fazer, e o melhor que eu puder. Sem modificar para agradar a pessoas, como Jesus fez. Não modificou, pelo contrário, dava a impressão que ele fazia questão de que a coisa chocasse mesmo. Quem tiver que seguir, vai seguir, não importa quão chocante foi a pregação, a mensagem. Quem é marcado, quem é selado, aquele que Deus apontou e falou, esse é meu, esse vai até Jesus. E Jesus fala, aquele que o Pai me der e trouxer até a mim, é meu. Ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Então o Evangelho ele tem que seguir nessa linha. Porque quando eu tiro a soberania de Deus, que ele diz que ninguém, aquele que o Pai der, esse vem, não é uma possibilidade, esse é um fato, isso vai acontecer. Se Deus escolheu, essa pessoa vai até Cristo, indo até Cristo, ou seja, o Evangelho vai chegar até essa pessoa, ela vai ouvir o Evangelho. Ele fala, essa pessoa estando nas minhas mãos, ninguém vai
arrebatar, vai tirar, vai arrancar das mãos dele? Ninguém. Então, precisamos ter noção da obra de Deus para poder pregar o Evangelho, porque se eu não tenho essa noção, eu vou fazer essas práticas ridículas, que são criticadas aqui por Finney. Eu vou olhar para isso e eu falar assim, não faz sentido, né? Então nós temos que ter a noção exata do que é o evangelismo, para a gente poder inclusive olhar para essas práticas humanas e reprovar. Porque as pessoas vão falar, o importante é que elas estão indo para a igreja, o importante é que eles estão ouvindo o evangelho. Eu não vou entrar nessas igrejas e fazer um escarcéu lá, como os discípulos falaram para Jesus, olha, aquelas pessoas ali, elas estão também pregando o evangelho, elas estão fazendo curas e tal. Jesus fala, deixa eles, porque quem não é contra nós, é por nós, deixa eles. Nem foi lá impedir e nem se associou a eles, deixa eles lá. Agora, o que nós não vamos fazer é modificar o evangelho para agradar pessoas. Nós vamos manter o evangelho da forma como ele é. Acho que a gente vai entrar aqui já num Azael. Vamos dar uma pausa aqui, já 10h27, como nós começamos mais tarde, deu uma pausa mais tarde, né? Vamos tomar uma água, e depois a gente passa mais alguns slides e finaliza. E aí a gente deixa para a segunda parte, para domingo que vem. Então nós vamos dar uma pausa aqui no slide 13, domingo que vem, se Deus quiser, nós começamos no slide 13, porque eu vi que os irmãos têm algumas questões aqui, e acho importante compartilhar isso com os irmãos, e aí a gente encerra às 11, se Deus assim permitir. Então anota aí, paramos a consideração de Azrael Nittleton, uns nomes difíceis, porque não, né? Azael, por que não Azael da hora, né? É mais fácil de pronunciar. Del Vecchio, né? É uns nomes mais fáceis assim. Os irmãos me perguntaram, quando eu afirmei aqui, que se Jesus não morre na cruz e ressuscita, ou seja, se ele não faz a sua obra completa, todos estariam condenados. Aí um questionamento sobre a fé de Abraão, de Moisés, Isaac, Jacó. Eles criam. Não está ouvindo não? Vê se ajusta aí, irmão. Som, teste, testando som. Estava com Osmar? Esse Osmar só atrapalha, né, rapaz? Está ouvindo bem? Melhorou? Isso é importante. É importante a irmã Maridora ouvir bem, né? Então, a questão, eu afirmei que se Jesus não morre na cruz, não ressuscita no terceiro dia, não faz a sua obra, todos estariam condenados. Por que eu posso afirmar isso, né? A Bíblia fala que Deus tinha uma aliança com o homem, que é a velha aliança, e nessa aliança ninguém pôde alcançar ali o cumprimento. Ninguém pôde cumprir, o homem não pôde cumprir a parte dele, que era obedecer. E ele não pode se autopurificar dos seus pecados. Então, nessa aliança, ela foi descumprida por um lado, o lado do homem. Deus foi íntegro na sua parte, mas o homem falhou na parte dele. Na nova aliança, os irmãos já devem ter ouvido aquela explicação, né, de que Deus encontra com Abraão dorme, Deus manda ele cortar os animais ali no meio e tal, e Deus passa sozinho entre os animais, assumindo o compromisso do homem e dele, né? Na quebra dessa aliança, alguém tem que morrer, e Deus morre, ali em Cristo, morre no lugar do homem. Então, se Cristo não morre, essa aliança foi anulada, ela não funciona, ela não simplesmente
não foi cumprida. Tá? Então, por isso que eu disse, se Cristo não morre na cruz, se Ele não ressuscita, essa aliança é nula, o homem é condenado. Então, assim, a fé de Abraão, a fé de Davi, ela está baseada na soberania de Deus. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Então, não quero dizer que a fé deles, em algum momento, ela foi invalidada. É algo que era impossível, né? Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas estou querendo trazer a excelência, quero trazer o mérito que é devido a Cristo e a sua obra, e não ao que o homem fez. Qual era mais a outra pergunta que os irmãos fizeram? Qual que você fez? Sim. Se o fato de nós falarmos muito sobre a soberania e não sobre o amor, sobre os outros atributos de Deus, se isso de alguma forma pode ser prejudicial à igreja, né? Eu entendo o seguinte, que a soberania é a base. Alguns vão dizer, não, a base é o amor. Eu entendo assim que para nós, seres rebeldes e uma natureza rebelde, que é dada pelo pecado, é importante nós enfatizarmos a soberania, porque isso vai fazer com que a gente entenda que a nossa tendência é querer ter direitos, é querer poder questionar, é poder cobrar alguma coisa de Deus. Então, é importante a gente ter essa... E também porque nos últimos dias foi enfatizado muito o amor, não o amor ação de Deus, mas um amor como se Deus, no sentido sentimental. Não é? Então, é importante a gente resgatar a soberania, porque tendo o entendimento correto da soberania de Deus, a gente vai conseguir enxergar, é aquilo que Paulo fala, Romanos 12, né? Ele fala que se nós não nos amoldarmos a este mundo, mas se nós oferecermos nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós vamos conseguir compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós vamos conseguir compreender o amor de Deus. Então, o que é oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? O sacrifício, nós entendemos bem pelo Velho Testamento, o animal era morto. Ou seja, não tem mais vontade, não se sente mais autossuficiente. Ele está ali entregue, né, como oferta, para agradar a Deus. Então, nós temos que entender isso. Isso foi tirado da igreja. O ensino da soberania de Deus foi tirado das igrejas. Isso precisa ser resgatado. Quando nós entendemos a soberania de Deus de uma forma tão convicta, aí podemos falar trazer de novo sobre o amor de Deus, sobre a sua longanimidade, sobre a sua misericórdia. Nós vamos poder trazer outras coisas de Deus sem perder qual é a posição do homem, qual é a posição de Deus, porque isso se perdeu nas igrejas. Aliás, isso se inverteu no ensino das igrejas. Então, Deus, no ensino moderno, Deus é servo e a igreja é Senhor. No ensino moderno, a coisa é assim que funciona. Aí eles vêm com ensinamentos do tipo, você tem que determinar, restitui o que é meu, né? Esses louvores, esses corinhos que se inventam por aí, para um dia. O dia a Luciane estava escutando lá, estava limpando a casa e colocou uma seleção lá. Eu falei para ela, tira isso aí, coloca um samba. Coloca um pagode para ouvir aí, um MPB, porque eu não aguento mais isso. Sabe? É eu, né? Eu isso, eu aquilo, faz isso para mim, faz aquilo para mim, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Eu falei, tira esse negócio. Ele está me cansando isso aí. Tem nada de Bíblia nisso, é melhor ouvir uma música romântica, ouvir alguma coisa que não dá. Sabe? Então é isso que se transformou as igrejas. O ensino, onde o homem é o centro, você é o centro do coração de Jesus. Isso aí a pessoa até é cansada de falar no meio reformado, né?
a crítica sobre isso, sobre esse ensino. Mas a importância, então, de resgatar o ensino da soberania de Deus, pelo menos ao meu ver, é porque a coisa se tornou já crítica, desesperador, o quanto o homem está se achando. E o perigo, o apóstolo Paulo, que é o ministro do Evangelho aos gentios, ele fala que era necessário ter nele um espírito maligno para esbofetear ele, para que ele não se ensoberbecesse, porque a soberba no homem é algo natural do homem caído. Se a gente deixar, é por isso que eu tenho falado para os irmãos aqui, eu não quero saber de aniversário de pastor, de dia do pastor, brinquei com a esposa ontem, né, que eu falei assim, as mulheres ganharam presentinho aí, o pastor não ganhou nenhuma bala, né? Mas foi brincadeira, eu não faço questão eu fico feliz que as irmãs saíram daqui felizes e só vi comentários e elogios. Oi. Aí Deus agiu, né? Falou, não, isso aqui não, sabor de mel aqui não, né, meu? Sabor de mel aqui só a palavra. A irmã Maria da Hora está com fone, que diz que nas atividades aí, né, que a irmã estava fazendo, tinha uma que pediu para cantar aí o sabor de mel. A senhora ouviu isso aí, né? E essa música, ela tem um problema sério, né? Porque a Bíblia fala Davi fala, né, que a lei do Senhor, né, ela é mais desejável do que o ouro depurado, e ela é mais doce do que o mel. Então, a palavra de Deus, né, é isso. Mas nessa música, o que tem sabor de mel é o fato dela ver as pessoas que desprezaram ela no passado estar sofrendo, ou não está participando hoje da prosperidade dela. Então, assim, é uma inversão completa, de fato, é o sentido de ser cristão e de... uma vingança ali, né? Agora vocês vão ver, né? Então a gente precisa resgatar esse entendimento de posições. Quem é o cristão, quem é o homem e quem é Deus. A Bíblia toda vai falar sobre isso, tá? Então, estava até comentando com o irmão Alifer, de duas situações. Filho de Davi, né? Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que guardava a lei de Deus, um amante da palavra de Deus, tinha seus pecados, tinha suas falhas. O próprio Deus não esconde isso. Você não vai construir meu templo porque você tem as mãos cheias de sangue. Ainda que algumas pessoas possam pensar que o pecado de Adão era um pecado sexual, na verdade, Davi era um homem de guerra, gostava de guerra. Ele matou o mensageiro que veio trazer a notícia de Saul, e no fim nem tinha sido aquele jovem que tinha matado Saul, ele só quis ganhar o mérito para ele mesmo lá e se lascou, né? Acabou morrendo. Então ele era um homem sanguinário, né? Mas Davi, Deus ama Davi, Deus tem um amor muito grande por Davi, e ali é um amor mesmo o amor paterno, né? Tem um certo viés sentimental nesse sentido. Mas Davi implora pelo seu filho, ele implora, ele jejua, ele se humilha, ele larga o reino para lá, larga as mulheres que ele tem para lá, larga os seus conselheiros, ele fica ali do lado do menino o tempo todo, salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho, chorando, jejuando. Deus falou, não. O outro exemplo é Moisés. 40 anos no deserto, gente, 40 anos no deserto, arrastando um povo difícil, problemático, reclamão, chorão, rebelde, idólatra, adúltero. Quando finalmente chega na porta da cidade, Deus fala, sobe, você vai morrer. Moisés, quando chega no topo desse monte, ele se coloca diante de Deus, uma das orações mais lindas que eu já vi na Bíblia. Moisés se coloca diante de Deus humilde, humilhado,
implorando para Deus para deixar ele entrar na terra. Deus fala para ele: basta, chega desse assunto, você não vai entrar. É isso. Deus não se deixa se comover. Algumas pessoas vão falar assim: de fato, Deus dá graça aos humildes, Ele odeia os soberbos, mas nada disso. Essa misericórdia de Deus, essa longanimidade de Deus não anula seus decretos, não anula. Tanto que nós não vamos ser condenados ao inferno, não é porque Deus ficou com dó do ser humano. Sim, Deus amou de tal maneira ao mundo, sim, Deus é misericordioso, mas alguém teve que morrer. Ele não anulou o seu decreto, ele cumpriu o seu decreto. Alguém teve que morrer, e ele nos oferece, ele oferece a ele mesmo, em nosso favor, o seu filho. Então o decreto de Deus não foi anulado para que nós fôssemos salvos, pelo contrário, ele cumpre isso em Cristo. Então, nenhuma dos outros atributos de Deus anula o decreto de Deus. Aquilo que ele decretou vai se cumprir em harmonia com todos os outros decretos. O problema é que se enfatizou tanto uma visão errada sobre o amor de Deus, que eu vejo que hoje é necessário nós voltarmos, como disse o irmão aqui, né, à antiga escola. Voltarmos à escola aonde vem nos ensinando: o homem é pó, Deus é o oleiro. O homem é barro, Deus é o oleiro. Ele faz o que ele quer do barro dele. Ele faz vasos para honra e vasos para desonra. E os vasos não podem questionar, nem se orgulhar. Eu vou acrescentar isso baseado em outro texto, tá? Como quando Paulo fala: os ramos naturais foram cortados, vocês foram enxertados, por isso não se orgulhem. Porque se os naturais foram cortados, quem dirá os enxertados? Então, por isso que eu estou acrescentando aqui: nem os vasos de desonra podem questionar a Deus, porque vocês me fizeram assim, e nem os vasos de honra podem se orgulhar em relação aos vasos de desonra. Então, é importante, até mesmo para essa questão da evangelização, nós sabemos a nossa posição, porque nós vamos nos aproximar de pessoas que são moralmente desprezadas pela sociedade, e nós temos que nos sentar do lado dessa pessoa com o seguinte pensamento, o seguinte entendimento: eu sou pó, ela é pó também. Eu era inimigo de Deus. Pela graça de Deus, Deus mudou essa situação, Ele mudou. Essa pessoa é inimiga de Deus. Deus pode mudar a situação dela. Então, qual que é o meu papel aqui? É convencer essa pessoa? Não. O meu papel é aquilo que eu recebi de graça, eu transmitir de graça para ela. O Evangelho de Cristo, a graça de Cristo, o melhor que eu puder. Se Deus quiser tocar no coração dessa pessoa, Ele vai tocar. Se Ele não quiser, por mais que eu insista, isso não vai acontecer. Mas eu tenho que fazer. Deus não me deu uma lista dos eleitos. Ele me deu uma ordem: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, até os confins do mundo. Não há uma lista, não há um lugar específico, não há uma hora específica, mas existe uma ordem para que seja feito em todo tempo, em todo lugar e a toda pessoa. Isso precisa ficar claro na nossa mente. É importante a gente saber isso. De uma certa forma, talvez nós vamos chegar lá, a visão correta do evangelismo, ela tira de um peso das nossas costas. Ouvi muitos testemunhos de pessoas que falavam assim: eu já levei 50 pessoas para Jesus. E eu pensava, quase igual o irmão Dailson lá, né? Estou zerado de tijolo no céu, se é que eu tenho um terreno lá, porque eu não lembro de ter levado ninguém a Cristo. Alguém que chega e fala assim: eu conheci o Evangelho através do Silvio, e hoje eu estou na igreja, e eu faço isso, eu faço aquilo. Eu não tenho uma pessoa sequer para citar
Você tem a minha esposa, assim, né? Mas eu creio que foi, até numa visão humana, foi muito mais Deus que agiu na vida dela do que eu, porque como casal é difícil, né? Você dá um testemunho, você ali falava do Evangelho, lembro de ter ajoelhado com ela, orado, ainda na visão antiga, né? De aceita Jesus e tal. Ela disse que aceitou Jesus umas 5 vezes, né? Ela aceitou. Mas meus filhos ensinei, não estão aqui hoje. Então, a ideia correta do evangelismo, ela nos tira um peso. Até citei o exemplo da irmã Maria da Hora, que recebeu críticas porque evangelizou 20 anos na prisão, e as pessoas perguntam: quantas dessas pessoas que você evangelizou na prisão estão soltas hoje como membro da igreja que você frequenta aqui? Ou estão em alguma outra igreja? Aí eu, conversando com ela, eu falei, não é a missão do crente converter pessoas. A missão do crente é obedecer à ordem de Jesus: ide e pregai o evangelho. O fazer discípulos é se essa pessoa, mas se você vai obrigar a pessoa a ser seu discípulo, não é isso que a Bíblia fala. Mas se ela é tocada pelo evangelho, ela tem sede. Foi gostoso ontem, a gente ficou até meia-noite conversando ali, e o irmão José já abrindo a boca ali, os olhos ficando vermelhos, tinha as pálpebras já sendo forçadas para se manter aberta, e ela ali: mas e isso aqui, irmão Silvio? Mas isso aqui, isso aqui, isso. E eu fui, e aí o meu sono passa também, porque eu gosto disso, né? Aí, não, isso aqui é assim, irmã, isso aqui é assim, isso aqui é assim, sempre pela Bíblia, né? A Bíblia fala isso, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala isso, né? Então a nossa missão, o fazer discípulos, a pessoa tem sede, ela vem beber, e você tem que estar preparado para, pela palavra, saciar. Então isso vai nos tirando um peso de que é minha responsabilidade fazer com que aquela pessoa se converta. Não é. A minha responsabilidade é conhecer bem a esperança que há em mim e responder para as pessoas sobre essa esperança. É levar o evangelho que Cristo levou, sem ficar se preocupando se as pessoas vão ficar ofendidas ou não, porque você pregou o evangelho exatamente como deveria ser. Lembra das palavras de Isaías: aquilo que o Senhor mandou falar, isso é o que eu devo falar. E não tem conversa. Amém? Vamos então encerrar aqui. Mais uma pergunta, pode falar, irmão. Sim, irmãos, lembrem de trazer a apostila próximo domingo, que eu acho que isso aí vai mais uns 2 domingos ainda, hein? Tragam a apostila domingo que vem, tá bom? Eu creio que alguns irmãos têm mais alguma pergunta. Não? Pode falar, fale.